Olá, meus irmãos, graça e paz. A nossa aula de hoje será sobre a bússola trinitária. Esse termo bússola trinitária pode parecer estranho no primeiro momento. Lá no início, quando começou-se aí o DNI, não havia esse conceito de bússola trinitária. Com o passar do tempo, especialmente o Chris Schwarz, ele entendeu que deveria introduzir aí no material do DNI essa questão da bússola trinitária e de uma maneira simples eu quero explicar que é algo que trabalha com a individualidade do homem, não é algo assim tão diretamente ligado à igreja num primeiro momento, é sim, mas num primeiro momento é algo que tem a ver com a maneira com que a nossa espiritualidade ela aflora, ela se desenvolve. O DNI trabalha hoje com 3 cores que eles usam para reforçar alguns conceitos. A cor, por exemplo, vermelha, que eles fazem alusão aí ao evangelismo, ao discipulado, ao sangue de Cristo, né? Então, pessoas que têm um desenvolvimento maior para essa área. E eles trabalham aí a cor verde, que a questão da criação, o pai, a cor vermelha, o filho. Pessoas, por exemplo, com uma tendência de serem mais voltados para a responsabilidade social, pessoas mais contemplativas e que eles entendem que se relacionam um pouco mais com essa cor e possivelmente estão mais ligados assim a essa questão da criação. Nós vamos desenvolver isso aqui mais na frente. E outra cor que eles trabalham, que é a cor azul, que eles entendem que trabalha mais a cor da espiritualidade, no sentido de poder espiritual, mais relacionado ao Espírito Santo. Vejam, eles usam essa questão das cores não como um amuleto, não como algo que tenha qualquer base bíblica, não. Eles trabalham essa questão das cores para acentuar, para reforçar, para ilustrar, para fazer os seus gráficos. Então nós vamos ter nos livros deles bastante alusão a isso. Esse livro aqui mesmo, por exemplo, Realce as Cores do Seu Mundo. Então é nesse livro, Realce as Cores do Seu Mundo, com o desenvolvimento natural da igreja, a partir aí da página 45, que ele trabalha esse conceito de uma visão trinitária, as cores trinitárias, alguma coisa nesse sentido. E nós vamos focar não nas cores necessariamente, como eu disse, elas são apenas ilustrativas, elas são para reforçar conceitos, mas vamos trabalhar aqui nessa tendência que cada um de nós tem para uma dessas áreas. Nós sabemos, e ele trabalha isso aqui, que quando uma pessoa se converte, é pela atuação da Trindade, ou a atuação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Toda a Trindade trabalha para que uma pessoa chegue à conversão. Não existe hoje, como alguns já disseram aí no passado, que houve o tempo o Antigo Testamento foi o tempo do Pai, o Novo Testamento o tempo do Filho e agora o tempo do Espírito. Toda a Trindade trabalha o tempo todo, toda a Trindade está relacionada com toda a nossa vida. Esse conceito trinitário que eles trabalham, que o DNI trabalha, é para nós nos conhecermos um pouquinho mais em relação às nossas motivações, às nossas tendências e até aos nossos dons. Vejam, quando vocês fazem o teste dos dons, então ali, quando você tiver aquele retrato dos seus dons, ali que você conheceu o seu perfil, olhando com mais cuidado, você vai ver a sua tendência para essas cores trinitárias. Então, por exemplo, uma pessoa que deu ali evangelismo, compaixão, profecia, a gente percebe que elas têm assim elas são mais voltadas, mais tendentes, mais inclinadas para essa área de evangelização. E nós temos, por exemplo, pessoas que são mais voltadas para a assistência social, têm muita facilidade de se engajar num projeto social, são mais contemplativas. Então, ali nos dons nós vamos ter
essas características. Pessoas aí com dom de misericórdia, né? Dom de compaixão, tudo isso aí voltado para essa assistência. E nós temos também, no teste dos dons, pessoas que dão ali, por exemplo, dons de discernimento, né? Dons até mesmo dom de profecia, no sentido de pregação. Gente que é mais voltada para essa área da espiritualidade. E quando a gente faz o teste DNI numa igreja, nós podemos perceber se uma igreja ela tem essa tendência mais voltada para essa área social, de responsabilidade social, mais contemplativa, se ela é mais voltada para a área de evangelismo, que eles chamam aqui a cor vermelha, ou se ela é mais voltada para a cor aí azul, que é a cor verde, aliás, a cor azul, que tem a ver mais com essa espiritualidade contagiante. Então, o próprio teste diz isso. Aqui nós temos, num gráfico, não está fácil de ver aqui, mas no livro vocês têm, que quando nós olhamos essas cores trinitárias, eles trabalham aqui, por exemplo, a cabeça como Deus acima de todos, né? Deus acima de nós, Deus age no mundo, e as mãos de Deus no mundo foram inicialmente ali através do seu Filho Jesus, não é? A encarnação, então as mãos, e o coração, o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado e que de alguma forma trabalha para que nós façamos a vontade de Deus. Então eles trabalham muito isso aqui, nessas cores que eles chamam cores trinitárias, as cores dos nossos dons, as cores da nossa espiritualidade, mas para dizer que o mais importante nisso aqui, e eles trabalham isso aqui no livro, depois vocês vão ver lá na frente, quando vocês estiverem na leitura do livro, na página 55, que o objetivo, que eles entendem que o objetivo de Deus é que nós tenhamos um equilíbrio. Então vejamos uma pessoa que é voltada mais para a área de evangelismo na igreja. Você tem lá na igreja um irmão, uma irmã, que tem uma tendência evangelística muito grande, uma vontade de evangelizar, e com o passar do tempo, aquilo se torna assim tão forte na vida dela, que ela não consegue se enxergar em outras áreas, e ela não consegue entender como os demais da igreja não estão envolvidos naquela mesma missão evangelística. A mesma visão nós temos, por exemplo, de missões. Geralmente as igrejas têm os seus conselhos missionários, tem aquelas pessoas que são intermediárias entre o missionário e a igreja, e essas pessoas têm uma paixão missionária, e elas não conseguem entender, muitas vezes, ficam até impacientes, elas não conseguem entender porque toda a igreja não está envolvida naquilo. Para aquele irmão, para aquela irmã, a igreja é aquilo, não tem outro caminho, ela não devia fazer mais nada, ela não deveria construir uma parede, ela deveria gastar todo o seu dinheiro em missões. E para outras pessoas na igreja, o foco, por exemplo, é o ensino, a escola dominical, essa parte aí da inteligência, da cognição. Essas pessoas não entendem como é que um crente pode acreditar em certas coisas, como é que um crente pode se desviar para alguma falsa doutrina com muita facilidade. Já existem outros na igreja que, por exemplo, a tendência é de uma espiritualidade contagiante, que é boa, mas tudo é aquilo ali. Então, se você fizer o teste DNI numa igreja pentecostal, e talvez até numa neopentecostal, se você fosse pegar essa bússola trinitária, o forte seria o coração. Tudo ali é a espiritualidade contagiante, um foco na oração, nas coisas mais místicas, os dons, aqueles dons carismáticos ali seriam mais sobrepujados e coisas assim. Então, o que eles entendem aqui é que se um de nós, e agora voltando para o aluno,
É possível que entre nós tenhamos aqui alunos e até pastores, colegas, que tenham assim, um sentimento um pouco desequilibrado nessa área. Por exemplo, na área verde, Deus como Criador, o pessoal que trabalha mais com assistência social, um pessoal mais contemplativo, esse pessoal nosso que se engaja no movimento aí de cuidar de pessoas, de animais, de passeatas pela vida, pessoas que gostam mais de investir no cuidado social, cuidado de saúde das pessoas. Ele chama a atenção aqui porque estas pessoas podem ser um pouquinho complacentes, podem ser tolerantes demais. Elas entendem que o mais importante é cuidar de pessoas, o mais importante é vida, e elas podem se tornar pessoas muito tolerantes, tolerantes com a falsa doutrina, tolerantes com uma espécie de ecumenismo nos trabalhos sociais. Então vejam, não é bom que haja assim uma área da nossa vida que desequilibre. Pessoas, por exemplo, aí com essa visão de evangelização, como eu falei já anteriormente, elas podem ser tão desequilibradas que elas não conseguem, por exemplo, fazer parte de uma igreja, de um trabalho na igreja que não seja evangelização. Às vezes elas gostam de ficar fora da igreja. Existem evangelistas que não conseguem mais se adequar à própria igreja. Eu conheci uma pessoa que foi embora de uma igreja local e perguntado por que, ele disse que a igreja não tem um foco evangelístico e eu tenho. Então ele não se sentiu adequado para aquela igreja. E uma pessoa, por exemplo, que tem um foco mais aí nessa área vamos pegar nessa área vermelha, de doutrina também, de evangelismo, uma pessoa que tem assim uma propensão para a austeridade doutrinária, também pode demonstrar certo desequilíbrio. Então cada um de nós precisa se analisar e ver qual área da nossa vida nós estamos um pouco mais tendentes. Então, é área de evangelismo, então vamos fazer o evangelismo, vamos desenvolver o evangelismo na igreja, mas não vamos esquecer também da parte que ele chamou aqui, a parte verde, a parte assistencial, a parte mais horizontal, no sentido de ajudar pessoas. E não vamos esquecer a parte espiritual, a parte de oração, de comunhão com Deus, de dependência com Deus, porque senão nós vamos tentar ajudar pessoas sem a parte espiritual. Uma aluna nossa, fazendo o teste aí do DNI dos dons, ela descobriu que ela tem bastante vontade de exortar e tem compaixão. Então o dom de exortação na área de aconselhamento foi muito forte. Mas na área de fé, deu pouco, deu pequeno. Ela não tem o dom da fé. Foi um dos últimos dons. Conversando pessoalmente, eu falei, minha irmã, como é que você vai exortar, aconselhar, sem uma experiência real de fé, de crer que Deus é que vai fazer? Você vai aconselhar e exortar a partir de técnicas e de princípios humanitários, psicológicos? Falei, pastor, essa é a minha tendência. A minha tendência é aconselhar sem a Bíblia. Então, esse é o problema, não é? É preciso ter não é necessariamente sem a Bíblia, não foi bem essa a resposta, é aconselhar a partir da própria experiência humana, sem essa vontade de ver a Bíblia transformando a pessoa. Então, cada um de nós deve cuidar. Quando nós estamos no ministério, nós temos áreas em que nós gostamos mais. Eu falei para os irmãos de um aluno que fez o DNI, é pastor hoje, que ele trabalhou na sua igreja a questão da espiritualidade contagiante, transformou a igreja num grande exército de oração. Tudo é oração. Oração de madrugada, relógio de oração, oração antes do culto, antes da escola dominical, só que trouxe um certo desequilíbrio para a igreja, porque outras áreas da igreja ficaram desprotegidas, desassistidas. O pessoal do DNI trabalha para que haja, assim, um equilíbrio, né? Um equilíbrio para que por exemplo, o racionalismo não tome conta da igreja, nem o emocionalismo e nem o ativismo. Se for, por exemplo, essa área verde, eles dizem aqui que corre o risco do racionalismo do reflexivo. Você ficar numa área só de
de pensar em Deus, de contemplar Deus, como por exemplo, aqueles que na Idade Média, eles se isolaram nos monastérios para uma espécie de contemplação, de reflexão, né? Quase que uma yoga. E então, cuidado com esse momento de racionalismo, só isso, né? Uma igreja mais contemplativa. Cuidado com o ativismo na igreja. É preciso ser ativo na igreja. A igreja precisa ser ativa, mas cuidado com o ativismo e cuidado com o emocionalismo. Eles dizem que o melhor é ser afetivo. A afetividade é muito importante na igreja, mas para a afetividade passar para o emocionalismo é uma linha muito tênue. Para a reflexão passar para um racionalismo, a linha é muito tênue. E para uma vida ativa passar para o ativismo, eles mostram aqui, a linha é muito tênue. É preciso a gente manter esse equilíbrio, né? Então, é preciso uma igreja ser reflexiva, ela ter um aspecto horizontal, humanitário, social, assistencial. É preciso ela olhar o mundo como uma grande criação de Deus e zelar do mundo. Os grandes projetos de cuidar do mundo não têm passado pelas mãos das igrejas evangélicas, né? Há outros grupos, Greenpeace, outros ativistas têm cuidado disso. Acho que nós devemos ter uma parte de cuidado do mundo, mas tomar o cuidado para não esquecermos que essa área precisa de certo equilíbrio. Precisamos de ser ativos nessa área, precisamos de reflexão. Vida cristã é racional. Eu estava vendo aqui o que Paulo fala, rogo-vos, pois, irmãos, Romanos 12, 1, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja, envolve aqui o corpo, um sacrifício vivo, santo, um sacrifício que de fato agrada a Deus, mas diz que é o vosso culto racional. A mente faz parte da nossa vida cristã. Daí a necessidade de cada um de nós de ler mais, de refletir mais, de pensar mais, de estudar mais profundamente a Bíblia. O lado do vermelho, o lado aí da evangelização, é um lado que, tanto de maneira pessoal como comunitária, nós precisamos de equilíbrio. Nenhum de nós pode dizer, por exemplo, eu não tenho o dom do evangelismo, então é uma área que eu não vou me importar muito. Não é assim. Quando Paulo fala para Timóteo, ele diz, faze o trabalho de evangelista. Todos nós, de alguma forma, ou incentivando, ou indo, devemos trabalhar essa área da evangelização, da compaixão pela pessoa perdida e manter esse equilíbrio, né? E todos nós, de certa forma, e aqui ele termina isso, precisamos aprender a trabalhar essa parte do poder espiritual, uma vida de oração, de dedicação, de mais comunhão com Deus, uma vida de mais dependência do Espírito Santo. Então isso é muito importante, nisso que ele chama de cor trinitariana, a ação de Deus em nós. Eles então trabalham assim, a cor verde, Deus trabalha na nossa mente, na nossa reflexão, dando-nos uma consciência mais social, mais humanitária, mais reflexiva, mais contemplativa. A cor vermelha, eles ligam isso ao sangue de Cristo, de evangelização, de um envolvimento salvífico, de compaixão pelas vidas. E a cor azul é de uma dependência total do Espírito Santo. Então, de novo, não vamos entender, por exemplo, essa bússola trinitária como um amuleto, como algo que a gente tem que sair pregando nas igrejas sobre isso, e então logo nós seríamos taxados como heréticos, criando aí uma espécie de simbolismo. Eles usam essas cores, eu vou repetir, mas para reforçar o ensino, para mostrar como é que nós precisamos de ser equilibrados nessa área. E eles dizem assim, aqui, por exemplo, aplique a bússola trinitária aos diferentes segmentos da vida da igreja. Então, tanto na vida pessoal, da liderança da igreja, vamos buscar esse equilíbrio, né? O que nós estamos fazendo com, por exemplo, um trabalho com os adolescentes e juniores? É só um trabalho social, horizontal? Né? Muitas vezes as igrejas podem trabalhar com os adolescentes uma espécie de dinamização.
ir com eles para o acampamento, assistir um filme, comer pipoca no sábado à noite e coisas assim horizontais, trabalhando apenas esse aspecto aí social. Mas é preciso trabalhar com os adolescentes juniores os aspectos, por exemplo, de evangelização, para que eles alcancem os seus amigos. E é preciso ensinar juniores e adolescentes a uma vida de oração. Eles ensinam assim, um equilíbrio entre essas três partes. Aceite o fato de que cada cristão é imperfeito. Quando nós nos entendemos como cristãos e como líderes agora, nós sabemos que nós temos nossas imperfeições, nossas inclinações, nossas chateações. Então não vamos trabalhar para que nós sejamos... Bom, vamos trabalhar para que sejamos cada vez mais perfeitos, mas vamos entender que essa perfeição completa e total é só no céu. Vamos entender as limitações de um irmão que tem uma tendência para a evangelização, e se ele está chateado porque a igreja não está caminhando com ele, vamos trabalhar com ele com paciência, com amor, com cordialidade, com graça, para que ele encontre um lugar no corpo de Cristo e para que mais pessoas também o auxiliem na evangelização, esse equilíbrio. Preste atenção aos perigos relacionados de cada cor, que eu já citei anteriormente. Uma pessoa reflexiva que passa a ter na reflexão, na meditação como alvo. Uma pessoa que quer ser afetiva, mas daqui a pouco ela é emocionalista demais. Então nós temos que tomar esse cuidado. Concentre-se sempre no polo oposto ao ponto forte no momento. Então veja, aqui nós temos nesse livro, e é o único livro que eu vi até agora que traz o perfil das cores do DNI. Não é fácil vocês verem aqui, mas quem tem esse livro vai saber. Na página 72, você tem o seu perfil trinitário, vamos dizer assim. Aqui, através aqui de 36 perguntas e avaliação, você consegue, no final, descobrir, vamos dizer assim, qual é o seu perfil. O que eles buscam é esse equilíbrio, né? É um equilíbrio. Mas você vai descobrir em que área você está mais tendente ou não. E quando você descobre a área que você tem mais força, isso é muito bom, você pode desenvolver mais aquilo ali, mas eles orientam que você também trabalhe para buscar mais resultado ou mais aproximação de áreas da sua vida que você tem menos simpatia, menos afinidade. Então, é isso, eu até já citei isso anteriormente. Suponhamos que um de nós tenha um viés ativista muito grande. Nós gostamos pouco do estudo dos livros, da teologia propriamente dita, nós temos mais vontade de ir para a rua. Eu me lembro de um pastor nosso que eu visitando, falei, onde é o seu gabinete? Ele falou, meu gabinete é o mundo, não tem gabinete. Onde ficam os seus livros? O meu livro é a Bíblia. Então, num primeiro momento, pode parecer algo assim muito espirituoso, muito joia. Um homem que só tem a Bíblia e que vai para o mundo pregar. Acontece, meus irmãos, que a vida cristã não se constitui só do ativismo, só do evangelismo. Ele estava dando vazão a uma área evangelística muito grande. Hoje ele já sentiu necessidade de mais estudos, está lendo mais, estudando mais. Então, se você tem alguma dificuldade em ler, em estudar, em ler bons livros, em gastar tempo ali na meditação das Escrituras e meditação de bons livros, é um desafio, você precisa desenvolver essa área. Você não pode achar que isso é natural, que Deus te fez assim e tem que ser assim para sempre. Busque um equilíbrio, busque ler mais. Esteja sempre lendo um livro. Eu conheço os colegas que leem um livro por semana. E eu conheço colegas que leem um livro por ano. Acho que o equilíbrio é bom, quem sabe um livro por mês, buscar uma leitura boa, bons livros, né? Se você tem uma dificuldade nessa área prática, afetiva, nessa área, por exemplo, de oração, de comunhão, de relacionamento com os irmãos, então você não pode se acomodar e se esconder aí no seu gabinete, na sua casa.
e querer cuidar de uma igreja a partir só do púlpito, da reunião, né? Lute consigo mesmo. Saia, vá às ruas de vez em quando, fazer uma boa visita, tomar um cafezinho, bater na porta de alguém, conversar com alguém, sentar-se ao lado de alguém aí durante a semana, chamar pessoas para almoçar na sua casa, almoçar na casa das pessoas. Brigue com essa tendência, né? Você às vezes não vai vencer isso, mas você pode lidar bem com essa área da sua vida. Se você tem dificuldade aí com essa área, por exemplo, de oração, você não é afeito à oração, você é mais racionalista, gosta mais da leitura, e você tem dificuldade com essa que eles chamam aqui de área azul, a sua espiritualidade não é contagiante, desenvolva isso também, busque orar mais, ajoelhe-se com mais facilidade, tenha seu tempo de oração, ensine a igreja a orar, desenvolva isso aí. O que eles dizem aqui, por exemplo, nessas cores, que eles chamam aqui as cores do seu mundo, essas cores trinitárias que eles nos últimos anos estão colocando nos seus livros, a cor verde, mais a atuação do Criador, uma parte mais contemplativa, uma parte mais humanitária, social, a parte vermelha é uma parte mais ativa, mais evangelística, a parte azul uma parte mais de afetividade. Busque o equilíbrio. Se você fizer o teste aqui dos dons, nesse livro que nós temos aqui, por isso o nosso aluno ele é orientado a ter esse livro, para ele fazer esse teste que está aqui, né? Eu fiz o teste, muitos outros fizeram, e é importante fazer esse teste para conhecer aqui na página 70, eu disse aqui página 74, 72 a 75, você tem aqui os testes, invista nisso, compre o livro, faça o teste, conheça a sua espiritualidade, conheça as tendências da sua fé cristã, saiba aquilo que te motiva mais e busque um equilíbrio. Não abra mão da maneira que Deus te fez, porque não é questão que é certo ou errado. E busque um equilíbrio nessas 3 áreas da sua vida, que eles chamam aqui área verde, vermelha e azul, ou a atuação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou essa parte contemplativa, essa parte ativista e essa parte mais de afetividade. Busque um equilíbrio, conheça esse material, conheça essa questão da bússola trinitária, esse modelo que eles têm, e que de alguma forma tenha abençoado a muitos, tá bom? Que Deus te abençoe, graça e paz.